Tracionamento de canino inferior, tá? E aí é o caso do meu amigo engenheiro Alexandre, que está aqui presente na live. Olha lá. Você pode fazer 200 maneiras de preparar, 1000 maneiras de preparar Neston. Eu vou dar um exemplo de uma forma de fazer o tracionamento desse canino inferior usando um cantilever e um mini implante de cabeça de bracket. Porque eu adoro usar cantilever, eu acho super prático, fácil, rápido, se acelera a mecânica. Enquanto eu estou alinhando e nivelando, eu já tracionei o canino, já estou tracionando o canino. Então, se você não usar cantilever e não usar mini implante, o problema é seu, você está perdendo tempo, você tem que ficar alinhando e nivelando primeiro para depois poder abrir espaço, para depois poder tracionar o canino, o problema é seu. Agora, se você quiser fazer rápido, quiser fazer da forma eficiente, usar biomecânica e ancoragem esquelética a teu favor, vem com nós, ser feliz. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Canino inferior retido, tá? Nessa situação aí. Exatamente nessa situação. Ah, eu coloquei esse mini implantezinho aí de cabeça azul. Vocês sabem que mini implantezinho é esse? A gente precisa saber. Eu preciso que vocês saibam que mini implantezinho é esse. E eu abri o comentário para vocês escreverem. Porque se vocês não souberem, não vai fazer sentido o que eu começar a falar. Tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, essa parte final, eu preciso que vocês coloquem aí, se vocês sabem, estão ligados que mini implantezinho é esse aí de cabecinha azul. Depois eu vou dar um zoom maior na imagem, né, mas nesse início eu resolvi deixar bem afastado para vocês terem um panorama geral. É o mini implante cabeça de bracket da Morelli, cabeça azul, ele tem a rosca no sentido anti-horário, é isso aí, tá? Aí, ó, o Alexandre sabe, torque anti-horário, é isso aí. Ou seja, ele aperta no sentido anti-horário, você insere ele girando no sentido anti-horário, perfeito. Muito bom, beleza. Então vamos colocar aqui o próximo. Aqui, ó. Então, coloquei aqui o cantilever. Esse é o cantileverzinho de tracionamento, olha lá. Posicionado. Vou colocá-lo agora. Vou apertar, vou ativar ele. Agora entra uma parte importante, tá? Que é o seguinte. A força de ativação, muita gente acha que ela interfere, né, de maneira direta na mecânica. O que vai fazer diferença para o dente é a força de desativação, não é a força de ativação. É claro que nós temos que entender a força de ativação para entender a de desativação. Mas o que eu vou fazer agora aqui, ó, empurrando esse cantilever ali para baixo com a Wenger, olha ali, ó. Eu estou ativando o cantilever. Isso é força de ativação. Eu ativo o cantilever para baixo. Tá bom? Isso é força de ativação. A força que vai mover o dente é a força de desativação. É a próxima que vai acontecer agora como reação a essa força, tá bom? Então, ó, eu fiz a ativação e agora vai rolar isso aqui, ó, desativação. Agora a brincadeira vai começar. Agora a movimentação começa. E qual é a força de desativação? É a força extrusiva. Olha lá. A força de desativação é a força extrusiva. Olha aqui, ó. Fez sentido aí para vocês, galera? Força de desativação é a força extrusiva, ó. Tá vendo, ó? É isso que vai trazer o caninão para fora. Beleza? Apesar de eu estar com uma ancoragem esquelética, eu tenho que entender o que vai acontecer lá do outro lado, lá no mini implante. Por quê? Porque apesar de ser uma ancoragem absoluta, esse camarada ele pode se mexer, né? Se ele tem um eixo de inserção, ele tem um eixo de remoção. Se eu tenho um excesso de carga sobre ele, ele pode ser removido, certo? Então vamos avaliar o que vai acontecer com ele aqui agora, tá bom? Então entendam que o jogo começa na etapa da desativação. E agora começou a desativação. Eu ativei o cantilever e agora ele vai começar a desativar para voltar para sua forma original, trazendo o canino para cima. Beleza? Então, se ele traz o canino para cima, na outra extremidade, olha lá, ó. O que eu tenho? Na outra extremidade, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o mini implante sofrendo
uma força para baixo, uma força intrusiva. Beleza? Deixa eu ver, apareceu aqui para mim. Ih, rapaz, a luz até acabou aqui. Peraí que minha luz apagou aqui. Já voltei a acender aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, seguinte. Será que é só isso que vai acontecer? Sobe canino, desce mini implante? Será que acabou por aí? Essa é a pergunta-chave. Porque a maioria dos ortodontistas param por aí e esquece de um ponto principal, um ponto magno do entendimento biomecânico básico. Porque isso aí é básico. E eu demorei para entender isso também. Eu não culpo ninguém por isso. Eu também não fui orientado na época, tá, sobre isso. Eu demorei anos para poder ter um entendimento do básico de biomecânica, né? Conversei com outros caras feras aí para poder ter um entendimento razoável de biomecânica. Comecei a devorar sobre o assunto e até hoje estou aprendendo, né? Aprendendo, correndo atrás de mais, indo atrás dos caras que mais sabem disso, né? Então, gente, olha só. Quando nós falamos de cantilever, o que é um cantilever? Um cantilever, tá? Ele é um dispositivo onde ele tem um encaixe, e esse encaixe que eu falo é uma relação fio-canaleta, e do outro lado uma adaptação simples, tá? Então a gente pode falar que o cantilever obrigatoriamente, de um lado ele tem relação fio-canaleta e do outro apenas um encaixe simples, tá bom? Que é isso aqui, ó. De um lado ele tem canaleta do bracket, do mini implante cabeça de bracket com o fio, e do outro um simples encaixezinho ali amarrado com fio de amarrilho ali num botãozinho ali no canino, né? Do cantilever, num botãozinho de tracionamento ali no canino, tá bom? Então, gente, sempre no cantilever vai ser assim. Ah, mas e se não tiver relação fio-canaleta? Não é cantilever. Não funciona como um cantilever. Para ser cantilever, tem que seguir essa regrinha, tá bom? E como um cantilever, tá? No lado onde tem relação fio-canaleta, vai haver uma rotação, vai haver um momento, tá bom? Vai haver um momento. É um sistema estaticamente determinado, tá? Isso é o básico do básico da biomecânica. É o básico do básico da biomecânica, tá bom? E aí, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. E como que eu sei o que vai acontecer então ali daquele lado? Que rotação que vai acontecer ali, né? É muito simples, olha aqui, ó. Vou mostrar uma das maneiras de você entender o que vai acontecer ali. Existem várias formas, eu falo sobre elas no Sniper, mas aqui eu vou mostrar uma delas só para vocês entenderem. Vou tirar um pouquinho aqui os comentários. E essa é uma das formas de mostrar, olha aqui, ó. A gente vai ter, para poder a gente entender o que vai acontecer, qual é a rotação que vai acontecer na relação encaixe fio-canaleta, você tem que lembrar qual é a forma original do cantilever e ver como que ele está ativado, tá bom? E aí olha só o videozinho, olha esse videozinho aqui, ó. Nós vamos simular o encaixe dele, a ativação dele, olha. Eu vou pegar ele e vou colocar ele ativado, como se eu estivesse colocando ele solto, ativado ali no canino, tá? Olha aqui como é que vai ficar legal, olha só isso aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Vai, falhou aqui. Será que não deu certo o videozinho? Poxa vida, não deu certo meu formato de videozinho aqui, cara. Pô, fiz os videozinhos bacanas aqui. Não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir outro slide aqui, ó. Engraçado que da outra vez tinha dado certo. Bom, pessoal, falha técnica. Mas olha só, não vai ser isso que vai derrubar nós. Olha isso aqui, ó. Isso aqui vai ajudar a explicar. Se eu pegar esse de cima, original,
e eu pegar ele e encaixar ele, colocar ele por cima desse ativado, tá? Como se eu estivesse pegando ele e ativando ele solto, sem o mini implante. Esquece o mini implante. Eu vou colocar ele por cima desse ativado. Olha o que vai acontecer com essa perninha que estaria encaixada no mini implante. Agora vocês vão entender. Olha só. Vou colocar ela aqui por cima. Olha só o que acontece. Tá vendo a perninha dele como é que vai para cima? Isso mostra o que vai acontecer dentro da canaleta da cabeça de Bract do mini implante. Tá vendo? Tá? Fez sentido aí? Toca no coraçãozinho aí para ver se fez sentido aí. O que é isso, gente? Isso mostra para nós quando eu peguei a minha Wenger e empurrei o cantilever para amarrar ele lá embaixo no canino, não aconteceu isso. Por que não aconteceu isso? Porque essa perna estava presa dentro da cabeça do mini implante. Mas o mini implante sentiu isso daí. O mini implante sentiu isso daí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso a Globo não mostra. Olha aqui, ó. Grandão para vocês verem, ó. Em alta high definition, olha lá, ó. Em alta definição. Ele não movimentou, mas o mini implante sentiu isso daí, ó. E olha o que aconteceu. Um binário, gente. Um bináriozinho lá dentro, olha. Girando. Em qual sentido que isso aí girou? Em qual sentido que isso girou? Né? Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou ativar os comentários. Esse binário produziu um momento, que vocês estão vendo aí na tela, não preciso nem falar, né? Um momento em qual sentido? Que sentido é esse momento que está sendo promovido ali, ó? No sentido horário. E esse é um mini implante de cabeça azul que ele é apertado no sentido anti-horário. Ou seja, o meu cantilever está girando esse mini implante no sentido horário. Está fazendo o que com esse mini implante aí? Escrevam aí para mim. O que o meu cantilever está fazendo com esse mini implante? O que esse cantilever está fazendo com esse mini implante? Olha aqui, ó. Esse é o resumo. Esse é o resumo desse sistema. Ó, Tiago falou aqui, ó, é como se estivesse com intenção de apertar o mini implante. Negativo. Ele está com intenção de ser afrouxado, de estar soltando. É isso aí, galera. Ó, Giovanni já mandou aqui, ó, Team Sniper, Giovanni. Desapertando, exatamente. Tá desapertando, tá soltando. Isso aí, Patrícia, GR, muito bem. A galera do Team Sniper não vale, já sabe isso aí, já tudo de core salteado. Tá soltando, porque se esse é um mini implante de rosca anti-horária e você está ativando um cantilever que está promovendo um momento horário nesse mini implante, tá soltando esse mini implante. E aí você pensa, você fala assim, ai, mini implante, não precisa de fazer curso para isso, porque é muito banal, é só um parafuso que você vai lá e coloca. Aí você começa a ter seus primeiros casos de insucesso. Aí você começa a ter problema, o paciente incha o rosto, aí cai o mini implante, aí não para a mecânica, aí começa a soltar o mini implante, aí não para um mini implante, aí você manda para um colega que está pior ainda que você manda para o buco, aí o buco também não consegue. Gente, mini implante não é só parafusar. Se fosse só parafusar, o ortodontista não precisaria saber. Mini implante é biomecânica, por isso que o ortodontista que tem que colocar o mini implante. O ortodontista tem que instalar o mini implante. É uma arte. É muito conhecimento envolvido, é muito detalhe, não dá para banalizar. É você projetar todo um planejamento ortodôntico de um tratamento sob uma ancoragem esquelética. Não pode dar errado a ancoragem esquelética. Então tem que estar muito bem projetado. É como se fosse o alicerce do tratamento ortodôntico. Se falhar, se ficar bambo, deu errado o seu planejamento, filho. Ah, mas só botar outro. Vai botar outro, vai cair de novo. Você não sabe o que está dando errado. Você não sabe os pilares dos mini implantes.
Você não sabe os pilares da estabilidade primária, você não sabe o que rege a estabilidade secundária, você não sabe instalar mini implante em mucosa alveolar, não sabe instalar em palato, não sabe instalar extraalveolar, não sabe as aplicações corretas de força, os vetores de força, o sentido de aplicação de força. Você vai ter sucesso em caso complexo como? Se para ter sucesso em caso complexo você depende dos alicerces da ancoragem esquelética, você precisa de mini implantes. E se você não domina os mini implantes de verdade, se você não faz parte dos 5% que dominam os mini implantes de verdade, os realmente nível 6 ali, você não vai chegar lá. Não adianta. E não adianta viver de diquinha. Eu dou muita dica aqui. É show de bola, muito insight. Mas se você não parar para estudar e encarar firme o estudo e realmente entender que são mais de 30 horas de estudo de ancoragem esquelética para você sair com o fino dos casos complexos ali de ancoragem esquelética, você vai toda vez morrer na praia. Não vai ter jeito. E aí vai continuar refém de receitinha. Não vai se emancipar nunca, gente. Não vai se emancipar.